Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical. É uma alegria poder retornar através desta oportunidade para ministrar este ensino da lição de número 10 desse quarto trimestre de 2021. Estamos nos aproximando já do final deste ano de 2021. E esse último trimestre é um trimestre que escolheu o livro da esperança, o livro do profeta Isaías. O livro para trazer fé, consolo e também para trazer a resposta de Deus para os nossos corações. Muito bem-vindo todos à Escola Bíblica Dominical deste domingo. O tema da lição deste domingo é um convite irresistível. Se baseia em Isaías, capítulo 55. E eu quero convidar os queridos irmãos e irmãs para abrirem as suas Bíblias e acompanharem comigo a leitura deste capítulo, este texto inspirado, cheio de esperança, de graça, de misericórdia, que o Senhor compartilha, que o Senhor oferece, que o Senhor nos dá por sua misericórdia, por sua longanimidade, por seu amor e pelo seu santo propósito para as nossas vidas. O texto então diz assim: Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Os que não têm dinheiro, vinde, comprai. Comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque como com alegria saireis, em paz sereis guiados, e os montes e outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, e o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno,
porque nunca se apagará. Amém. Deus abençoe este texto da lição de hoje em nossos corações. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre os nossos corações nesta manhã. Um convite irresistível do Senhor. O livro de Isaías, ele vem apresentando então as grandes promessas de Deus e fazendo então o anúncio profético da vinda do Filho de Deus para aquele tempo quando todas as coisas serão concluídas e serão cumpridas, segundo a palavra do Senhor. Porque a sua palavra não volta vazia. Quando ele manda a palavra através do seu profeta, ela cumpre o propósito para o qual o Senhor a enviou. Graças a Deus por isto. Temos um Deus fiel, temos um Deus poderoso, temos um Deus que opera na vida do seu povo para conduzi-lo para o alvo, para o objetivo que ele tem para as nossas vidas. O capítulo 55, que nós acabamos de ler, é o complemento missionário do capítulo 54. Os dois capítulos são juntos. Eles não podem ser vistos separadamente. O capítulo 55 completa o capítulo 54, especialmente os versículos 2 e 3 do capítulo 54. O capítulo 55 é um convite, mas o capítulo 54, versículos 2 e 3, é a promessa, ou melhor dizendo, é a profecia de que as tendas de Israel deveriam ser ampliadas porque o convite que seria feito no capítulo 55 iria lotar estas tendas, iria lotar o templo, e por isso as estacas da tenda, que na verdade são as estacas do tabernáculo do Senhor, precisavam de ser estendidos. Aquelas medidas originais que o Senhor deu a Moisés seriam, digamos, rompidas, seriam extrapoladas, como Ezequiel vai descrever mais tarde o novo templo e com as medidas novas que o Senhor lhe deu. Então é maior, é mais amplo, é mais volumoso, porque as almas atenderiam ao convite do Senhor e a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, o conhecimento do Senhor não ficaria restrito aos limites dos muros da cidade de Jerusalém ou do povo judaico. Iria para outras nações, para os confins da terra. Então, os versículos 2 e 3 do capítulo 54 profetizam: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás à direita e à esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades antes assoladas. Amém. Que coisa, que promessa maravilhosa! A promessa de que o Senhor iria fazer com que o conhecimento dele cobrisse toda a terra, e os instrumentos do Senhor seriam os filhos de Israel e a sua posteridade. Essa posteridade que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, há algumas características do convite que são importantes destacarmos aqui então. Os versículos 1, especialmente o versículo 1 do capítulo 55. Ele apresenta esse convite com as seguintes características. Esse convite é feito a tempo, ou seja, ele é tempestível, e ele é aprazível. Este convite também é universal, é um convite que cobre todos os povos. Ele é voluntário, é um convite que se responde com o arrependimento, com o coração, com a alma sendo devolvida e consagrada ao Senhor. Este convite também é suprarracial. Extrapola o conceito de raça e de nação. Ele é internacional, ele é global.
ele é também essencial, é um convite dirigido à necessidade essencial do ser humano. Necessidade essencial é a necessidade de vida. Também é um convite ilimitado. Tantos quantos ouvirem e abrirem o coração e buscarem ao Senhor serão salvos. Ele é também gratuito. Não se paga nada por ele. Vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, para saciar a alma. Não está falando aqui de vinho e leite no sentido natural. Está falando aqui de duas qualidades da vida espiritual, da sede da alma, da fome da alma, daquilo que satisfaz a alma humana na sua profundidade e que a alimenta e que mata a sua sede. A sede pela presença de Deus, a sede pelo perdão dos pecados, a sede pela reconciliação com o Salvador, a vida eterna. Então Isaías é o mediador, ele é o proclamador, ele é o vaso de Deus usado para comunicar esta mensagem a todos nós. Pois bem, então ele oferece os elementos imprescindíveis e essenciais, que é a vida em abundância. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus está se lembrando então agora e aplicando este que é o capítulo 55 de Isaías. Pois bem, vamos então ao desdobramento do convite que é feito aqui. Porque o convite ele é muito abrangente. O convite ele é multifacetário. O convite ele engloba diversos aspectos que o Senhor quer trabalhar na vida do homem, na vida das nações, na vida da humanidade, na vida da sua criação, na nossa vida. Primeiro, o convite de salvação, ele é publicado e anunciado pelo profeta. Isaías capítulo 55 é um edital. Deus faz um edital, um proclamas. Ele faz então um anúncio para toda a terra. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então este convite de salvação, ele é um convite na forma de uma publicação, na forma de um edital, que o profeta proclama. Não tem aqui a data de expiação ou de vencimento. Este convite é um convite enquanto durar o tempo da salvação. Ele é um convite expansivo. Ele é um convite que perdura por todo o tempo enquanto Deus está na sua longanimidade, exercendo a sua paciência e oferecendo salvação para todo aquele que nele crê. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, esse enquanto se pode achar é a duração. E enquanto houver possibilidade de salvação, o Senhor estará com os ouvidos abertos, com as mãos estendidas, com o coração desejoso de receber a nossa decisão. Se você, que não é crente, ouvir a mensagem do Evangelho, esta mensagem do amor de Deus, abra o seu coração. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque virão dias quando as portas serão fechadas. E Jesus conta a parábola das virgens sábias e das virgens loucas. E as virgens sábias atenderam ao Senhor no momento em que ele chamou. Por quê? Porque elas estavam preparadas. As virgens loucas, quando o Senhor chamou, elas se viram despreparadas e não puderam entrar. Então saíram para buscar solução, mas quando voltaram, as portas estavam fechadas.
Esta é a urgência. Esta é a pressa. Se Jesus voltar esta noite, se Jesus vier nesta hora, você está pronto para encontrar-se com Jesus? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas este capítulo 55, ele fala também de um convite que é defendido pelo profeta usando de uma ironia profética. Ironia profética não é que Deus esteja zombando de alguém. Absolutamente. Ironia profética é a forma do profeta falar com o povo de Deus, lembrando o povo de Deus de alguma coisa que ele já sabia, mas exortando o povo de Deus para a loucura que estavam cometendo. Por exemplo, ele diz: por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês estão buscando solução quando tem ela tão perto de vocês? Por que vocês estão despendendo tudo que podem para alcançar prazer, prosperidade, felicidade, quando vocês têm tudo isso já tão próximo do coração de vocês? Aqui e agora. Então, os versículos 2 e 4, ele faz uma ironia. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Por que vocês são tão duros de coração? Por que vocês têm assim tanta liberdade e facilidade para fugir do Senhor, para buscar as suas fontes em outros mananciais? O profeta já tinha advertido anteriormente que o povo era como cisterna rota. A cisterna não retinha as águas. Por quê? Exatamente por isto. Porque as fontes que eles buscavam não podiam, não tinham reserva, não tinham as qualificações para suprir a necessidade do seu povo. As pessoas hoje estão buscando a satisfação da vida e buscando a salvação em outras fontes que não estão, de fato, qualificadas para suprir as suas necessidades. Só a única fonte, a fonte de Jacó, a fonte do Senhor Jesus Cristo, a água viva, é que pode trazer, de fato, a satisfação para a sede da alma que nós temos. O salmista dizia: como a corça brame, pelos ribeiros de águas, assim a minha alma por ti, ó Deus. Bem, correr para comprar o que não satisfaz é estupidez. A carestia da compra e de cansaço da busca atrás do falso evangelho, sabemos que é falso, sabemos que não pode satisfazer, mas, por outro lado, não queremos atender à vontade do Senhor. E fica essa disputa, fica esta queda de braço, fica esta luta insensata, estúpida, que o homem trava com Deus. Nós somos convidados a abandonar esse caminho que não leva a lugar nenhum e voltar àquela fonte que pode trazer deleite para a nossa alma. O verso 2 diz: ouvi-me, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. É tão simples. É tão fácil. É tão maravilhoso. É que isto requer a entrega
isto exige que cada um desista de buscar em outras fontes. Desista do mundo, desista da idolatria, desista das ofertas fáceis, dos atalhos, das religiões que não levam a lugar nenhum, que são falsas profecias, falsas doutrinas, são heresias. E voltemos para o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vejo muitas pessoas iludidas com o evangelho de Allan Kardec, aquele evangelho do reencarnacionismo, aquele evangelho da salvação pelas obras, aquele evangelho que não leva a lugar nenhum, que só ilude o homem com as suas filosofias. Pare, volte, receba o evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. O único evangelho. Paulo diz que não há outro. Mesmo que um anjo do céu viesse anunciando um outro evangelho, nós deveríamos considerar como anátema. Anátema. Fora de Cristo não há salvação. O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. O lema da Igreja Romana é: fora da Igreja não há salvação. Pois o Evangelho de Jesus Cristo é muito simples. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, por meio do qual possamos alcançar a salvação, senão o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos 4:12. Então, é um convite maravilhoso que precisa ser defendido e que precisa de esclarecer, que precisa de discernir as heresias para que nós não corramos atrás do vento. Bem, por isso ele diz: inclinai os vossos ouvidos. Pare de dar ouvidos às outras pregações. Dê ouvidos ao verdadeiro pregador, à verdadeira mensagem, à verdadeira palavra. Por que fugir da verdade? Aí que está a ironia. Por que fugir da verdade? Gastar tempo, gastar dinheiro, gastar, às vezes, fortunas com mensagens falsas, com promessas falsas, prometidas por outros deuses, por falsos profetas. Vamos inclinar os ouvidos. Ou seja, ter uma submissão de obediência e de submissão à única fonte que pode trazer salvação e vida eterna, a fonte que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A ironia é que o povo judaico também acabou por se tornar egoísta. O egoísmo dos judeus foi um egoísmo messiânico. Aquele egoísmo que eles guardaram para si e se tornaram então proprietários, eles se apropriaram das promessas de Deus. E diziam: se você não se tornar judeu, você não pode entrar no reino dos céus. É a mesma conversa do romanismo e do espiritismo. Então, este egoísmo messiânico, esta atitude exclusivista judaica, era que criava as barreiras. Por isso, lá no capítulo 54, versículo 3, diz: não impeça. O próprio judeu se tornou um impedimento para que os outros povos alcançassem o conhecimento de Deus, para que os outros povos conhecessem o Senhor. Quando aqui está a ironia. Quando ele guarda isso para ele, quando ele se torna o centro de sua própria esperança, ele perde a salvação. Ele perde o verdadeiro Messias. Ele perde o cumprimento das profecias. Veja o povo de Israel hoje. A profecia já se cumpriu há 2000 anos. Eles passaram da hora. Ela já aconteceu e eles não perceberam. Graças a Deus pelos milhares e milhares de judeus que se convertem ainda hoje e que formam parte também do povo de Deus ainda hoje. Mas ainda tem uma nação inteira que resiste. Ora,
aqui neste capítulo 55, versículo 4, o profeta vai lembrar aos israelitas. Ora, ele diz assim: eu escolhi Davi como testemunha para as nações. A esperança do reinado messiânico de Davi na terra é um equívoco, uma má interpretação. Davi não foi escolhido para ser rei de Israel. Simplesmente, ele é uma figura que transcende os limites de Israel. E então o profeta está dizendo: eu escolhi Davi para testemunhar para todos os povos. Para todos os povos. Davi foi escolhido para ser um rei, não um rei voltado para dentro de si mesmo e para dentro das fronteiras de Israel, mas para anunciar para fora de Israel as maravilhas de Deus. É o povo que adora, é o povo que cultua, é o povo que louva, é o povo que anuncia. Portanto, Israel era para ser uma nação de adoração, um centro de adoração para as outras nações. Não um povo guerreiro, não um povo egoísta, não um povo centrado em si mesmo e preconceituoso contra seus próprios vizinhos. Israel era para ser fronteira aberta, para que todas as nações conhecessem ao Senhor Deus verdadeiro. Então, o povo de Israel, nessa altura, ele era responsável por aquilo que Deus queria que ele tivesse feito e ele não fez. Não fez. Então, ficou ocupado com suas próprias riquezas, com suas próprias guerras, com seu egoísmo, com suas vaidades, iludido com as promessas dos ídolos das nações vizinhas, confiando em poderes terrenos e, portanto, foram para o cativeiro. Foram para o cativeiro e só através do cativeiro é que Deus pôde transformar Israel numa plataforma de pregação do evangelho em todo o mundo, através de suas sinagogas, dos sacerdotes que se convertiam, de um apóstolo como Paulo, que de fariseu convicto e inimigo do evangelho, ele se torna o apóstolo das nações, como os demais apóstolos que eram judeus também. Muito bem, esta mensagem é uma mensagem de abertura, portanto, para que Israel olhasse para fora. Ele não estava já fora da terra? Não estava no cativeiro? Não estava lá na Babilônia? Não estavam espalhados por todo o império da Babilônia e o Medo-Persa? Portanto, agora que se convertessem e que então fossem transformados em semeadores, como veremos mais na frente, semeadores da verdadeira palavra de Deus. Bem, este convite do capítulo 55 tem uma outra característica que eu queria destacar. É um convite franqueado. Ele não foi só promulgado, não foi só um edito para as nações. O rei das nações publica um edito para todas as nações. É isso o capítulo 55 de Isaías. Mas ele é também um capítulo franqueado. Ele é oferecido. Franqueado significa ele é de acesso livre. Ele é uma plataforma livre. Ele é uma graça não merecida e oferecida para todos os que crerem, até mesmo as nações desconhecidas de Israel. Este texto eu preciso destacar. Ele é muito interessante. Eis que chamarás a uma nação que não conheces. Uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Ora, correrá para onde? Isso aqui, a ideia central é que Israel, que estava até pouco padecendo no cativeiro, Israel sofreria uma transformação. Então agora, Israel seria o meio de Deus falar a nações que nem existiam ainda.
E aqui eu vejo um sinal profético para todas as nações que nem aparecem na Bíblia, não aparecem no Novo Testamento, como o Brasil, como a Argentina, como Estados Unidos, como Oceania, como China, Japão, Coreia, Indonésia, muitos povos da África, ilhas espalhadas pelos mares, que não conhecia Israel e que Israel não as conhecia. Olha que coisa maravilhosa. Então elas correrão para ti, ou seja, elas aceitarão a pregação, elas aceitarão o anúncio da palavra salvadora do Evangelho. Então, as novas nações da terra, para além dos mares, transmarítimas, transfronteiriças, aqui são alcançadas as nossas nações tão distantes. Nós, tanto dos extremos do Oriente, quanto dos extremos do Ocidente, quanto de ilhas a serem ainda descobertas, ou novas nações que ainda nasceriam. Olha o alcance da profecia de Isaías. Olha como Deus está fazendo um anúncio que iria alcançar, de fato, lugares absolutamente imprevisíveis e desconhecidos. Porque o amor de Deus conhece todos os cantos da terra. O amor de Deus se estende a todas as pessoas da terra, a todas as tribos, línguas, povos e nações. Não é abençoado isso? Este também é um convite aos israelitas. Esta profecia de Isaías 55 não se dirige primeiramente aos gentios, ainda que ela seja uma profecia gentílica, mas ela também é dirigida aos israelitas, que estavam indecisos, endurecidos, sem visão espiritual, perdidos, sem motivação, sem ter sentido na vida, sem ter uma razão para viver, a não ser a busca dos bens materiais e as riquezas que são tão passageiras. Mas aí vem a palavra do Senhor nos versículos seguintes, 6 e 7. A gente lê sempre esta passagem como sendo dirigida a homens incrédulos fora de Israel. Sempre consideramos esta passagem como uma passagem missiológica. Não, ela é uma passagem extremamente ligada ao destino de Israel. Ela é dirigida aos remanescentes da nação judaica que foram levados, esse remanescente que foi levado para o cativeiro. Então, a mensagem, depois do Senhor dizer que Davi tinha sido dado como príncipe governador dos povos, vem então a exortação: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, o Senhor tem um tempo também para Israel. Invocai-o enquanto ele está perto, ou seja, o Senhor não está distante e nem se ausentou. Vocês estão distantes da sua terra, vocês estão ausentes do templo, o templo foi destruído, mas o Senhor está perto, como Ezequiel descobriu lá nas beiradas dos canais do rio Eufrates, na Babilônia. O Senhor estava ali. O Senhor estava no meio dos exilados. Então ele diz: buscai ao Senhor enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. E converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. E aí vem a passagem no sentido do que o Senhor esperava do seu povo. Apesar de Israel ter perdido o sentido, a direção, perdido a identidade e o sentido da sua vocação, o Senhor queria reconduzi-lo à vocação. Qual vocação? A vocação abraâmica. O que disse o Senhor quando vocacionou Abraão? Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Para quem? Para todas as famílias da terra. Então, é agora a hora que o Senhor está chamando esse remanescente para se apropriar desta vocação abraâmica. Esqueça aqueles tempos dos reinados que não deram certo.
das conquistas que nunca aconteceram, das frustrações. Vamos voltar o caminho, vamos voltar à origem, vamos voltar ao pai Abraão. O que o pai Abraão foi chamado para fazer? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. É isso? É a promessa da bênção. Abraão seria abençoado e seria abençoador. Ele seria o recebedor da revelação e aquele que seria também o proclamador da revelação. É isto. E então, Deus diz, olha, vocês precisam seguir os meus pensamentos. A vocação é que é essencial. Os seus pensamentos não podem te levar a lugar nenhum. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Então, ele convida, no versículo 8 a 10, para que aquele remanescente voltasse o seu coração para os pensamentos do Senhor. Era nos pensamentos do Senhor que eles encontrariam a razão da vida, a explicação para a vida, o motivo da sua experiência com Deus. Então, eles precisavam aceitar a palavra como semente. Eles seriam semeadores. Não é mais aquela nação centrada em si mesma. Aquela que Jesus encontrou quando veio. Aquela nação das tramas políticas, dos interesses pelo poder, da luta interna entre sacerdotes e fariseus e saduceus e escribas e doutores da lei e tudo isto. Esta nação que perdeu completamente o seu rumo. Então, era preciso aceitar a palavra de Deus como semente. Lembra da palavra do semeador de Jesus? É isto. A palavra é semente. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Então, eles, como diz o apóstolo Paulo, eram os portadores dos oráculos de Deus. Eles portaram os oráculos de Deus como vasos de barro, mas eles perderam a vocação, o sentido da vocação. Leia Romanos 10 e 11 para você compreender isso. Ali, Israel perdeu e foi substituído. E agora, o novo Israel é que vai ser, então, o grande portador da palavra do Senhor para todas as nações da terra. É o povo da nova aliança. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, eles deviam voltar, aceitar a palavra, evangelizar tribos e nações. Versículo 12, porque com alegria saireis, em paz sereis guiados. Ou seja, os missionários de Israel, os missionários de Abraão, os missionários que deveriam ter sido missionários desde Abraão e que perderam por causa da realeza judaica. Os montes e outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. Que alegria todos teriam ao passar por ali um mensageiro do Senhor, espalhando a semente da esperança, da promessa, da vida eterna, do perdão dos pecados, da luz do Evangelho. E todas as árvores do campo baterão palmas. Ou seja, a própria natureza iria se alegrar e iria regozijar-se e glorificar o nome de Deus e iriam saudar aqueles missionários. E aí vem o trabalho, não é? Porque trabalhar no plantio dos campos do Senhor significa arar e cultivar as terras áridas e assistir com muita felicidade o campo produzir. A fertilidade que o Senhor iria produzir nas terras seriam as lavouras do Senhor. Então, no lugar do espinheiro, iria crescer a faia. No lugar da sarça, iria crescer a murta, o que será para o Senhor por nome. Ou seja, onde é que estará o nome do Senhor? Na frutificação da pregação da palavra. Onde a semente cai, ela produz os frutos do Senhor.
para os frutos para os quais o Senhor destinou a semente. A semente é a semente de salvação, é a semente do conhecimento da palavra de Deus. Então, isto glorificaria o nome do Senhor. E diz que isto seria sinal eterno. A salvação das almas é um sinal eterno. Aqueles que adentrarão a Jerusalém celestial, vindo da grande tribulação, este é o sinal eterno. Este é o valor do sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário. E ele veria o resultado do seu trabalho e se alegraria, diz o capítulo 53, que nós já estudamos. Então, este é o sinal eterno que nunca se apagará. Então, meus queridos e amados irmãos alunos da Escola Bíblica Dominical, o profeta Isaías, ele está aqui editando, promulgando, a mandado do Senhor, um convite irresistível. Venham, busque ao Senhor, cumpra o seu trabalho, a sua vocação, volte-se para o Senhor, incline os ouvidos, pare de correr atrás dos ventos, pare de buscar a solução onde não há, pare de cavar cisternas rotas, pare de procurar atalhos na vida. Ouça o Senhor, sintonize o seu pensamento com os pensamentos do Senhor, submeta-se aos pensamentos e aos propósitos do Senhor para a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada aluno dessa escola, cada um que está assistindo esta aula nesta hora, e que nós sejamos de fato bênção, verdadeiros missionários que levam a semente do Evangelho para semear por todas as partes deste mundo. Deus abençoe, um bom domingo para todos os irmãos e irmãs, em nome do Senhor.